Oi, gente, tudo bom? Vamos começar aqui com nossa live. Vou chamar a Camila comigo. A gente está com uma proposta aqui de conversar um pouco sobre o que é a sistêmica, como ela é na prática, né? E estou muito feliz da gente começar a fazer um trabalho, retomar esse trabalho. Já fiz algumas lives algumas vezes e a gente deu uma parada e agora a gente começa, né, a retomar isso e eu espero que vocês participem, que vocês gostem. A constelação familiar entrou na minha vida de uma maneira muito por acaso e hoje eu retomei, fiz várias mudanças na minha vida no pessoal em função de toda essa filosofia sistêmica, né, que eu costumo chamar. Oi, então a Oi, filosofia sistêmica. Oi, Camila, estou aqui dando uma oi, introduçãozinha enquanto estava te esperando. Estava falando aqui é, de mim, das minhas mudanças, que é da filosofia sistêmica, né? Quando eu passei a entender melhor o que era, né, a sistêmica, e sair daquelas terapias mais tradicionais, eu consegui olhar para a minha vida um outro aspecto e que eu considero hoje toda a minha família, toda a história de todo mundo. E isso me ajudou muito a compreender as dinâmicas que eu vivia e as minhas dificuldades, né? Aí a nossa amiga já está aí nos acompanhando, Cíntia querida, está dando um oi para gente. E é isso. Então, hoje a gente está aqui, eu e Camila nos juntamos para trocar um pouco, né, de nossa experiência. Camila também é consteladora. Nós temos um grupo de consteladores que estão juntos. A gente se reúne pelo menos uma vez por semana e para compartilhar as nossas impressões. E eu queria que você se apresentasse, Camila. então meu nome é Camila, como a Denise já falou. Eu conheci a Denise através do grupo, né? Que inclusive, nossa, é um grupo maravilhoso, que eu acho que quem estiver aqui e puder participar também para aprender, a gente faz a reunião, que nem ela falou. E eu me formei, acho que faz um ano e pouco, e aí constelei e ganhei asas. Estou aqui na Alemanha, então uma live internacional também, né? É, E estou morando aqui porque eu acho que uma das coisas, assim, é a gente conseguir, através da constelação, ir para o mundo, né? Foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, assim, né? Tipo, que nem toda. Nós tomar o pai e a mãe, né? Quando a gente, tipo, né? O pai e a mãe exatamente como eles são, entender que tudo como foi. E aí eu consegui ganhar força, né? Pegar a força dos meus pais e ir para a vida, né? E aí estamos aí. e eu fiquei super feliz com essa mudança, porque a gente acaba acompanhando um pouco, né, com essa troca, e mesmo lá, agora você aí na Alemanha e eu aqui no Brasil, a gente faz essa interação maravilhosa, né? E eu queria começar falando um pouquinho sobre a filosofia, né, Camila, para a gente esclarecer como é que da onde a gente partiu, né? Porque a gente vê as terapias individuais e mais tradicionais em que o foco sempre é o indivíduo, sabe? Eu sou psicanalista há 15 anos e sempre me submeti a diversas terapias, até antes da psicanálise, e sempre o foco era eu, né? Eu tinha que estar certa sempre, né? Nas terapias eu tinha essa prerrogativa, eu sempre certa, e eu não precisava considerar mais nada. E quando eu encontrei a sistêmica,
aí conheci a filosofia e a obra de Bert Hellinger, as coisas tomaram uma outra proporção, a minha ótica de vida mudou. Eu não estou sozinha nesse planeta, eu não estou sozinha nesse mundo, eu tenho comigo um monte de gente atrás de mim, todos os meus pais, os meus avós, toda uma família com uma história gigante, né? E isso me tornou muito mais leve, porque a gente acaba entrando em algumas dinâmicas que, por lealdade a essa família, dinâmicas inconscientes, e eu estava em várias delas, várias, né? Então, Bert traz as leis sistêmicas, né? Que é a primeira, a hierarquia, que é onde os que vieram antes têm precedência sobre nós mais novos, né? O pertencimento, todos precisam pertencer. A família, quando a gente tira alguém, ela fica faltando um pedaço, e esse pedaço vai ser cobrado lá na frente no sistema. Alguém vai precisar ocupar esse espaço, né? E o equilíbrio, onde nas relações nós precisamos ter equilíbrio, numa relação pessoal, as relações de trabalho, e o equilíbrio só não cabe em relação aos pais, né? Os pais já nos entregaram aquilo que é o mais importante, que é exatamente a nossa vida. Nós só estamos vivos aqui porque viemos deles, e eles entregaram essa coisa mais preciosa que nós temos. Então, partindo disso, eu comecei a olhar para essas dinâmicas todas, e a minha hierarquia estava toda invertida, né? Eu já nasci grande, de estatura, de tamanho, e isso refletiu lá um pouco na minha vida. Quando eu entro em contato com toda essa filosofia e aprendo a ir para o meu lugar de filha, para o meu lugar de amiga, nos relacionamentos, as coisas ficam mais fáceis e fluem melhor, né? Os relacionamentos interpessoais ficam mais leves. É isso? Sim. Eu acho que uma das coisas, assim, mais importante é o pai e a mãe, né? Porque a gente só tá vivo por causa deles, né? Independente de como foi, uma das coisas que eu aprendi também é não julgar, né? Tipo, não, a gente não tem esse direito, eles sempre vão ser maior que a gente, né? E sempre se colocar no lugar de filha, né? Porque para receber, a gente recebe e a gente vai dar e vai ajudar somente os nossos filhos, né? A gente nunca pode, tipo, eu vou ajudar meu pai, eu vou fazer isso, não, né? Tipo, eu sou filha, eu sou pequena, eu recebo. E realmente uma das coisas mais importantes foi isso, porque somente quando eu me coloquei no lugar de filha, tipo, eu sou pequena e eles são grandes, que eu pude ir pra vida, né? E do equilíbrio de dar e receber também, tipo, eu vi isso nos meus relacionamentos, né? Porque depois que eu comecei a olhar e aprender isso, não só eu consegui ter um relacionamento, mas como eu noivei, casei, né? Vim morar pra cá, eu nem sei quantas coisas já aconteceu. Daí teve a parte também que eu emagreci, né? Porque, tipo, né, eu consegui ver, tipo assim, eu sou pequena, eu posso receber, então eu consegui ressignificar todas essas coisas, assim, eu poderia ficar, né, uma hora só falando das coisas que eu consegui ressignificar com Transformar. tudo isso. Transformar, dar um novo olhar, assim. A partir da sua visão e da sua postura, né? Então, todo mundo fica muito curioso com o que é a constelação, como é que ela acontece. Constelação é uma das intervenções terapêuticas. Às vezes, a pessoa até ouvindo e estudando um pouco sobre as leis de Bert, ela consiga sozinha fazer essa posição, essa mudança de lugar e saber como essas leis, né, se interferem no nosso dia a dia, e nem precise de uma constelação. Porque constelação é uma coisa diária, né? A gente até outro dia estava conversando sobre isso, né? Tem
Tem gente que pensa que você vai fazer uma constelação, que você vai para um campo onde tem várias pessoas que nem conhecem ninguém, nem ninguém se conhece, ninguém conhece a sua própria história. E são eleitos ali alguns representantes, e a gente leva um tema para essa constelação, e dentro dali, aqueles representantes vão ter a percepção daquelas pessoas que elas representam do sistema familiar que a pessoa está sendo constelada, né? Quando eu faço um trabalho de constelação, eu converso com quem vai ser constelado para a gente ir mais na raiz possível, na coisa mais básica, né? Bert disse que o simples, oh meu Deus, esqueci a frase, mas o simples é o essencial. Aliás, o essencial é simples, invertendo. Então, a gente vai na essência daquela dificuldade que a gente tem para trazer dentro da constelação, que é uma intervenção, para a gente buscar a base daquilo que está travando. Quando a gente nasce, nós temos o DNA físico, né, biológico, mas depois que eu aprendi sobre a sistêmica, eu aprendi que a gente nasce com um DNA emocional também, né? Tudo aquilo que veio da nossa família, as alegrias, as tristezas, algumas manias, algumas crenças, tudo vem embarcado ali quando a gente nasce. E a gente vai aprendendo com a nossa família. É o primeiro lugar onde a gente começa a aprender a lidar com essa vida, né? Os nossos primeiros professores estão dentro da nossa casa, né? Só que aí a gente vai crescendo, vai conhecendo outras coisas, e a gente começa a entrar num lugar, questionar e comparar nosso berço com o berço de outras pessoas que estão dentro de outros sistemas e outras coisas. Gente, quem está entrando aí, muito obrigada, bem-vindos, tá? Quer acrescentar alguma coisa, Camila, sobre isso? Eu acho que é por aí mesmo, porque a gente vai, quando a gente é criança, tipo, a gente tem a nossa inocência, né? Tá tudo certo. E aí a gente vai crescendo, vai conhecendo outros sistemas, que a gente falou, e aí a gente começa a se comparar. Ah, mas o pai dele é assim, mas a mãe dela é assado. Às vezes, eu penso assim, o pai dele é melhor, a família dele é melhor. Na verdade, não. Toda a gente tem exatamente a família que a gente precisa, né? O papai perfeito para nós, a mamãe perfeita para nós. E só quando a gente entende isso e toma essa postura, né, de não julgar, é que a gente realmente consegue, tipo, ir para a vida, né? E eu vejo também até pessoas que não conhecem constelação ou nunca fizeram, mas elas já têm esse entendimento. E como a vida dela flui, mesmo que elas nunca fizeram, nem entendem isso, mas só o fato delas entenderem, aceitarem, né, tipo, certas situações também, às vezes difíceis que a gente passa, aquilo ali também tá certo. E acolher também a nossa criança interior, né? Que tá sempre ali com nós, e às vezes é também uma outra coisa que eu aprendi. Todas as coisas que a gente passa na infância, né? A gente acolher no nosso coração, com amor. Eu acho que esse é o caminho. Porque de vez em quando a gente se depara com a criança, né? A gente está ali numa determinada situação que é um gatilho que remete lá àquele passado, quando a gente era criança, que a gente estava naquela posição, né? Aí, ó, esse rapaz que está aí falando com a gente, está preso na infância, 40 anos, vamos crescer, vamos crescer. Ele é um artista de praia, ele faz joias maravilhosas, tá? Depois, se vocês quiserem seguir o Jesus do Vidigal, ele faz umas coisas lindas. Vamos conversar, né, meu querido? Depois, tá? Depois dessa live aqui, pra gente falar sobre isso. Vamos continuar acompanhando aí, que a gente vai falar um pouquinho disso. Essa questão da infância, ela marca muito, né? O primeiro ciclo de vida, até 7 anos de idade, a gente tem muito aprendizado dentro de casa. E aí a gente vê determinadas dinâmicas, né? Às vezes você cresceu num lar
em que o seu pai não estava presente, que a mãe precisava trabalhar, não estava presente, e a criança não tem a maturidade para compreender lá naquele momento que o pai e a mãe precisavam sair para trabalhar e ela precisava ficar com outra pessoa, ou numa creche, ou com uma avó, uma tia. Isso é muito comum, né? Só que a maturidade de uma criança de até 7 anos é diferente de hoje, de que estamos nos 40, nos 50, nos 30, né? Hoje nós já compreendemos um pouco como é que funciona a vida, né? Sabemos que a gente tem compromissos. E aí a gente entra nesse lugar de requisição. Ah, minha mãe não me dá atenção, meu pai não me dá atenção. E crescemos com essa requisição, que os nossos pais não fazem aquilo que a gente precisa, e continuamos alimentando, retroalimentando isso. E chegamos na idade adulta patinando, porque como a gente não tomou essa base dos pais, a gente não consegue criar um relacionamento pessoal sadio, saudável, porque a gente não tomou dos pais como eles foram, né? E a gente fica repetindo a mesma coisa, fazendo exatamente tudo igual. Então, a sistêmica chega para colocar a gente com o pezinho no chão. Olha, agora você não tem mais 7 anos, você não tem mais 5 anos, você cresceu, você pode lidar com isso, né? E eu vejo também, assim, até falando por mim, né? Tipo, às vezes a gente cobra dos pais, às vezes até inconsciente, às vezes a gente não chega, né, falar para eles assim, mas é só olhar, tipo, na dinâmica que a gente tem na nossa vida, né? Tipo assim, a pessoa ter 10, 20, 30, 40 ou até 60 ou mais, e ela ainda está reivindicando aquilo que ela achou que deveria ter ganhado dos pais, né? Seja mais amor, seja presente, seja mais atenção. Ou tinha muitos irmãos e achou que ganhava menos atenção, e na verdade não, né? Então, a gente entender que a gente estava no lugar certo de filho, né? Quem tem mais irmãos, enfim, tipo, eu tenho mais irmãos também, e a gente entender que não é questão de reivindicar. Quando a gente é criança, a gente recebe aquilo que a gente é preciso, né? E depois, quando a gente cresce, não é aquilo que nos aconteceu, mas sim o que a gente faz com aquilo que nos aconteceu. E que a gente falou, agora que a gente é adulto, a gente pode a gente ressignificar isso, né? Não precisa ficar naquela dor de criança ferida, ou muita mágoa, muita raiva, né? Porque isso no fim não vai servir para nada, né? Além de um peso que a gente vai ficar arrastando por mais quantos anos, né? Até que a gente escolha olhar essa situação que nos dói, porque às vezes dói muito, mas, né, é preciso coragem para a gente olhar. Né, eu digo, chorar o choro, chorar, colocar para fora. E só então, quando a gente consegue olhar para isso, né, com um novo olhar, a gente consegue, assim, eu digo, até respirar melhor, né? Tipo, fica, agora eu consigo respirar, agora eu consigo ir para a vida, agora eu consigo, né, ter um relacionamento saudável, ter amizades saudáveis, meu trabalho e tudo, porque muito falou. E outra coisa também é quando a gente fica olhando para o passado, né? Fica, tipo, em vez de estar de frente para a vida, a gente está de costas para a vida, né? Olhando ou cobrando dos pais ou alguma coisa que nos aconteceu. E aí eu vejo essa dinâmica na constelação que ela nos ajuda, né? Tipo, poder olhar para frente, né? Tipo, os pais estão atrás de nós e a gente está olhando para a vida, né? Para a prosperidade, para a abundância. Então, isso também é muito grandioso quando a gente entende. Com certeza. Porque, assim, perfeito ninguém é. Você ainda não é mãe, eu sou, né? Eu não consigo ser uma mãe perfeita. Provavelmente as minhas filhas têm lá os seus questionamentos e suas interrogações ao meu respeito. E tudo bem, né? Eu entrego o melhor que eu posso para elas hoje. Então, quando eu passei a entender também que os meus pais fizeram o melhor que eles conseguiam e que eu comparo a vida deles com a minha família, né, onde eu nasci, com a vida que eles tiveram antes, para eles foi muito mais difícil na infância deles do que a infância que eu tive. Então, eles já conseguiram me dar
me proporcionar algo a mais do que eles tiveram, né? Foi com muito sacrifício? Foi. Mas eles ainda assim conseguiram mudar várias coisas. E isso tirou de mim muitas requisições, muitas coisas que eu ficava, né, que me machucavam. Essas coisas que a gente fica olhando para o passado e que magoam e que a gente fica, poxa, mas aconteceu assim, aconteceu assado. Eu parei de olhar para isso com esse questionamento. Eu hoje sou realmente muito grata aos meus pais, independente da forma como as coisas foram conduzidas, né? Eu hoje não estou mais para cobrar que precisava ser dessa ou daquela forma. Eles fizeram o que eles podiam, né? Eu hoje olho para eles e digo assim, poxa, que bom que eu tive esses pais que me ensinaram tudo isso. Se hoje eu estou aqui, se eu conseguir estudar, se eu conseguir conquistar coisas na minha vida, é porque eles ali me ensinaram da maneira como eles fizeram, né? E eles tiveram menos oportunidades do que eu, se eu for comparar a nível de ensino, de estudo, de cultura. Meus dois pais vieram de famílias muito humildes e não tiveram todas as oportunidades de estudar. Meu pai é um homem brilhante, realizou uma empresa que ele fundou aqui no Rio de Janeiro, uma empresa que começou um nicho de negócio aqui no Rio de Janeiro e que hoje é uma empresa gigante. Eu não estou mais nela, mas participei dela há muitos anos. E o meu pai não tem nem a 8ª série completa. Terminou a 8ª série e não fez um 2º grau. Olha só, é um gênio. Um gênio. Minha mãe também estudou até uma parte e depois foi fazer 2º grau e já era nascida. Porém, eu fiz 2 faculdades, fiz 2 pós-graduações, até estou embolando aqui. Olha que diferença, se eu comparar as oportunidades que eles tiveram com o que eu tenho hoje, nossa, e eles que me entregaram essas oportunidades e eu com minha força fui, continuo estudando, continuo trabalhando e estou aqui. É muito bonito a gente, tipo, olhar a jornada deles, assim, né? E uma coisa também que eu aprendi é a gente nunca pensa assim, eu vou fazer melhor que meus pais. Eu vou fazer um pouco diferente, né? E eu peço permissão pro meu sistema, né? Tipo, papai, mamãe, eu honro tudo aquilo que vocês fizeram por mim e agora eu vou fazer um pouquinho diferente. Nunca melhor, apenas diferente, né? E uma outra frase também que eu lembrei, que é das constelações, que pra gente poder ouvir a música, eles carregaram o piano. Exatamente. Né? Então, exatamente. Então para eles realmente foi muito mais difícil, né? Tipo, hoje a gente tem a tecnologia na ponta do nosso dedo, é tudo mais fácil, a gente até fazer uma faculdade online, né? Tipo, estudar, e antigamente não, né? Tinha que ser tudo presencial, às vezes nem tinha carro, não tinha nem luz. Eu me lembro que minha mãe sempre falava, né? Que ela estudava com o lampião do lado. Não tinha luz, então se ela quisesse fazer os temas, né? Tipo, trabalhava o dia inteiro. E ela contava que tinha que ligar o lampião e fazer rápido para não gastar muito, acho que é querosene, né? Que bota no lampião. Lamparina, as lamparinas, né? As lamparinas. Quanta facilidade. Então, e a gente vê muita gente reclamando, né? A gente está com uma geração que fica o tempo todo cobrando muita coisa. E a gente vai para uma postura, graças a Deus a sistêmica chegou na minha vida para que eu conseguisse olhar, dar valor a essas pequenas coisas que eles passaram, né? E que hoje a gente não passa mais. Você vê, você está aí na Alemanha, eu aqui, a gente está ao vivo e algumas pessoas estão nos vendo e daqui a pouco esse vídeo vai ficar aí para muitas outras pessoas assistirem. Então, o nível de facilidade, né, que nós temos, de repente não deixa a gente valorizar aquilo que eles passaram lá atrás, né? Mas vamos falar um pouquinho, Camila, sobre como acontece uma constelação, né? Acho que é a grande pergunta que as pessoas têm
que acontece dentro de uma constelação. Foi que eu comecei a falar isso e a gente foi para outro caminho, a coisa mudou um pouco. Vamos lá. Como é que você descreveria como acontece uma constelação? Eu acredito que é quando acontece uma dinâmica, alguma coisa que chama muita atenção da gente, uma questão, né? Seja uma questão de trabalho, um sentimento que a gente tem. E aí, comigo, eu fui buscar alguma coisa porque tinha uma coisa que me incomodava muito e eu queria resolver aquilo ali, sabe? E eu tentei de várias e várias formas até que eu conheci a constelação. E aí eu acho que o primeiro passo é escolher o tema, né? Tipo, qual que é a coisa mais urgente ali, né? Que eu digo assim, que a gente acorda pensando, dorme pensando, é aquilo ali que eu quero olhar, é aquilo ali que eu quero, né? E aí escolher um bom profissional, escolher um profissional, né? De constelação e conversar com ele, assim, porque às vezes ele vai poder te indicar, né? Se aquele ali é um bom tema, né? Para você constelar. Existem vários tipos de constelação, né? Pode ser com pessoas, né? Pode ser presencial, online, pode ser com os bonecos. O que me fascina mais na intervenção da constelação é exatamente quando a gente, depois de escolher o tema e a gente começa, e as pessoas não se conhecem, estão ali aqueles representantes, né? E a gente começa a ter percepções no corpo, percepções de sentimentos que não são nossas, são daquela pessoa que a gente está representando. Quando eu me deparei com isso, e eu não conhecia, eu realmente fiquei muito impactada. Como é que podia alguém que não me conhece perceber tão forte as características daquela pessoa que estava ali, né, representando? E, num primeiro momento, eu questionei se isso era uma coisa, sei lá, se não era uma coisa do outro mundo, né? Às vezes as pessoas fazem essa pergunta. E não, isso é uma comunicação entre os inconscientes. Assim como a gente teve o nosso download, né, de inconscientes, nosso DNA emocional, que vem lá da nossa família, aqui dentro tem todo esse conteúdo. E quando a gente se coloca no campo, e um constelador, ele tem essa percepção, ele faz essa leitura, ele consegue perceber no corpo e nas emoções o que está acontecendo ali naquele campo. E isso me fascinou muito. Na psicanálise, eu era junguiana, e Jung já tinha essa tese dos arquétipos. Ele falava, dentro dessa teoria, que nós temos o conhecimento de todo o mundo dentro da gente, no nosso inconsciente. A gente só não conseguia acessar. E aí, quando eu participei de uma constelação, eu vi aquele conteúdo que está lá escondido, submerso, ser visto dentro do campo por uma outra pessoa que nem era eu. E isso foi muito impactante para mim. E quando eu falo disso para as pessoas, mas como é que acontece isso e tal? Eu vou dar um exemplo assim, bem prático. Às vezes você tem muito tempo que você não fala com alguém que você gosta, um amigo, algum parente que você não gosta, você gosta, mas não vê há muito tempo. E aí você pensa naquela pessoa, você lembra daquela pessoa. Daí, a pouco tempo, aquela pessoa ou te liga ou te manda uma mensagem, faz um contato com você. É porque você fez um contato de inconsciente para inconsciente com aquela pessoa. Esse é o exemplo mais palpável que acho que a gente tem e que todo mundo já experimentou, né? De chamar uma pessoa com o pensamento. Você já teve essa experiência? Sim, é incrível mesmo, né? Tipo, eu acredito muito nessa lei da atração, da energia, né? Tipo, e do campo, assim, também, né? E com certeza, assim, tipo, de pensar, a pessoa me mandar uma mensagem, ou pensar em alguma coisa e eu encontrar na rua alguma coisa que eu quero, assim, e tem muito a ver com energia, né? Tem a ver com o campo, com as coisas que a gente pensa, né? Inclusive,
a gente acreditar nisso, né? Tipo, nessa questão da energia e do campo, né? Tipo, eu li que, do Bert que independente de tu acreditar ou não, o campo vai estar ali. A energia vai estar ali, vai estar fluindo, né? E não só no momento de uma constelação, mas no nosso dia a dia, né? Aquilo que a gente acreditar, né? Da gente ser otimista, de acreditar numa vida melhor, isso realmente funciona para a gente atrair coisas melhores, da mesma forma que quando a gente está triste ou reclamando de alguma coisa, né? Aquilo ali tipo, já nos deixa numa frequência bem mais baixa. Eu acredito que o campo trabalha mais ou menos dessa forma. Então, mas aí dentro da constelação, como é que isso é uma matéria-prima, né? A gente olha, abre a constelação. Aqueles representantes, eles vão ter essas sensações e vão olhar uns para os outros e vão revelar o que acontece realmente por trás daquilo que a gente está vendo, né? Às vezes as pessoas falam assim, porque fulano não gosta de mim, fulano é isso, fulano é aquilo. E dentro de uma constelação, você vê o mecanismo que está por trás daquele padrão que a pessoa tem, né? Inconsciente. E isso, esse movimento do inconsciente que vai para o fenomenológico, ele não tem nada a ver com religião, ele é algo realmente real. E dentro da constelação, a gente vai fazendo um movimento que se apresenta, porque é como uma fotografia do momento que a sua vida está hoje em relação àquele tema que você escolheu. E aí, aqueles representantes, eles vão manifestar as suas sensações em relação aos outros representantes. E se mostra ali, se abre uma dinâmica de como ele está. E o constelador vai conduzindo aqueles relacionamentos com, né, as frases sistêmicas, com liberação, com outro olhar, com reconhecimento àquelas pessoas, com a inclusão de pessoas que estão excluídas, com a permissão para fazer diferente, como você comentou antes, porque às vezes você está doente, você está... não consegue seguir numa carreira profissional porque você está insistindo numa outra carreira que era da sua mãe, ou do seu pai, ou de um avô, né? Mas aquilo não é para você, de repente, você realmente pode fazer diferente naquilo ali. Quando você toma que isso vem para o consciente, você enxerga isso, aí sim, aí você consegue liberar e começar a fazer um movimento que vai levando para a sua própria vida, para o seu próprio destino. E não para o destino que está ali te mostrando que por uma exclusão você fica no lugar de alguém, né? Tendo que repetir aquele destino e abre mão do seu próprio. E dentro da constelação, à medida que a gente vai fazendo esse movimento entre as pessoas que entraram no campo, você chega na fotografia ideal final. Como é que seria ideal a minha vida? Seria assim, ó, todo mundo se amando, se olhando, todo mundo incluído, todo mundo se respeitando, todo mundo honrando a família que veio antes, né? Isso, nós que participamos de constelação com frequência, a gente vê isso sempre, né? E o que a gente faz com isso? Eu já vi muita gente achando que depois de fazer uma constelação, pronto, resolveu a minha vida. Transferi a minha responsabilidade para tudo que aconteceu naquela constelação. É claro que sempre vai haver uma força da energia do campo que você falou. Sempre vai ter alguma força. Mas a verdadeira força é a gente olhar para a postura que nós estamos diante daquilo que a gente levou para a constelação. Então, a gente passar a ter o nosso lugar certo dentro do nosso sistema, né? E constelar aquilo todo dia, lembrar daquela constelação e ir para o lugar certo, lembrar daquela constelação e ir para o lugar certo.
Algumas pessoas já me perguntaram assim, quanto tempo dura uma constelação? E eu já vi constelador respondendo, dura 3 meses, dura 6 meses, dura 1 ano. Olha, gente, constelação para mim, ela é um ensinamento, na verdade. Ela é mais do que um evento ou uma terapia breve, como alguns descrevem. Ela é um ensinamento para que a gente aprenda a lidar com aquele tema que a gente levou para a constelação. Concorda, Camila? Eu acho que o tempo, assim, é o tempo que a gente se permitir, né? Acho que ela vai reverberar na gente, né? Às vezes, também tem pessoas que acham assim, será que a minha família tem que participar ou a minha família tem que saber? Não, né? Você tá fazendo aquilo ali e ninguém precisa mais saber, né? Tipo, às vezes até tu pode comentar, mas não é esperar que os outros vão mudar, né? Eu constelei e agora meu pai vai mudar, minha mãe vai mudar, meu irmão vai mudar. Não, é a gente que muda a nossa postura, a gente que muda a postura como a gente vê eles, né? Então eles só vão mudar de fato quando eu mudar, né? Então, assim, a gente falou, Exatamente. quando eu mudo a minha postura, né? Porque quando a gente muda, a gente dá oportunidade para as pessoas mudarem também, entendeu? A gente abre um espaço que nós estávamos ocupando, que era de outra pessoa, né? Então é como se a gente trocasse de óculos, né? De vez em quando a gente não vai fazer um exame de vista, a gente vai lá e altera. Às vezes o grau tá diferente. E aí a gente precisa olhar para aquela situação da maneira correta, né? Eu fiz algumas constelações com a minha própria vida que me deram esse olhar diferente. Tem uma situação que, assim, pouca gente sabe, que eu nasci de parto de fórceps e ninguém... a minha família foi muito difícil para minha mãe e para o meu pai, isso, e para toda a minha família. Eu bebê com uma lesão permanente no braço, e culparam muitos médicos, né? E provavelmente houve um erro médico. E eu fiz uma constelação sobre isso, sobre esse tema, sabe? E mostrava ali na minha constelação os médicos que participaram muito consternados com o erro que aconteceu. E eles conseguiram salvar a minha vida e salvar a vida da minha mãe. Então eu passei a ter um olhar de honra para esses médicos que me salvaram. Eu não sei nem quem são. Eu não sei quem é que estava lá. Mas eu dei um lugar de honra e de gratidão no meu coração para eles, sabe? E assim, eu estou liberando o meu sistema para que as minhas filhas e quem vem depois de mim não precisem passar por isso, para fazer uma inclusão dessas pessoas que foram extremamente importantes para que eu estivesse aqui hoje, entendeu? E, assim, o meu pai e a minha mãe sempre tiveram muita raiva desse momento, que eles se sentiram abandonados, foi um descaso com eles, né? E imagina você lá para ter um filho e dá tudo errado, e aí o bebê precisa nascer, e o bebê também fica com uma lesão, e a mãe quase morre. Olha que situação. E tudo bem. Eu entendo a dificuldade deles de aceitar isso, mas eu tive a oportunidade de olhar para isso de uma outra forma. Viu? E aí isso pode acontecer em várias áreas da nossa vida, né? Várias áreas. Não só na área da saúde, mas na área do trabalho, na área de uma profissão, na área emocional, de relacionamento pessoal, de um relacionamento amoroso, casamentos. Quantas pessoas não conseguem manter um relacionamento de verdade porque ficam lá presos naquele modelo lá, porque o meu pai fez isso, porque minha mãe fez aquilo, né? E aí querem viver a vida dos pais, inconscientemente vivem e não partem para a sua própria vida, né? E outra coisa também, ouvindo tu falar, é que numa constelação não vai acontecer aquilo que a gente quer. Né? Às vezes assim, vou cancelar tal coisa, então vai aparecer essa pessoa, aquela pessoa.
vai aparecer quem tem que aparecer, né? Porque o campo sabe, então vai aparecer aquilo ali que precede, né? Às vezes tu quer olhar uma coisa e, inclusive, às vezes também aparece coisas que a gente nunca sequer imaginou que existiam, que poderia acontecer. Então, eu acho que, para mim, assim, é uma terapia muito profunda. Se a gente está disposto a olhar, né? Coisas assim que... dos mais diversos, assim, né? Que é realmente surpreendente as coisas que tá ali no campo. E, inclusive, também a gente honrar aqueles segredos que, por exemplo, nunca vão ser revelados, né? Tem coisas que nunca o campo vai mostrar, tem, que vão ficar sempre velados. É Mas, verdade. porque daí às vezes a pessoa, eu queria olhar isso, mas o campo mostrou outra coisa, então a constelação não deu certo. Muito Acho pelo contrário, deu bastante certo. O pessoal confunde constelação com um pozinho de perlim-pim-pim para fazer as outras pessoas mudarem, ou com uma É. bola de cristal para descobrir como é que vai ser o futuro. E não é nada disso, gente. Assim, a constelação, ela é sobre nós, sobre quem não tiver coragem, não faça. Se não quiser olhar para si, para se reparar, para se avaliar, não faça constelação, não procure terapia, não gaste dinheiro com isso. Que é bobagem dizer que uma constelação vai ter o poder de mudar qualquer coisa. Ela tem sim a sua força, uma vez que você absorva isso tudo no seu coração. Tudo que você coloca dentro da sua alma, é uma coisa da alma, uma coisa que vem de dentro, né? Então, uma vez que a gente coloque isso para dentro, sim, ó, vai funcionar muito. Mas se a gente transferir essa responsabilidade para o que aconteceu no campo, aí não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai funcionar, não tem força. É um momento único, assim, realmente. Eu acho que muitas pessoas até uma coisa para corajosos mesmo, porque tem coisas que doem muito na gente, né? Eu digo, é uma dor muito dolorida e realmente é muito difícil olhar, mas é preciso coragem, né? Em algum momento, se tu puder, se dar esse presente, né, para você e para tua alma, olhar para isso, né? Ressignificar. Porque se hoje, né, tipo assim, falar por mim, se eu tinha uma dor, né, que me incomodava muito, assim, eu pensei, por quanto tempo eu ainda vou carregar isso? Esse peso que, por exemplo, às vezes nem era meu, eu só estava carregando por alguém, honrando, né? Honrando alguém da minha família, né? Tipo, aquele amor cego, inconsciente. A gente falou, né? Às vezes tá no relacionamento não funciona, começa uma empresa não vai para frente. Então, realmente, assim, por quanto tempo a gente vai, né, carregar essas coisas que não são nossas, né? Então, quando for a hora, cada um, né, sentir no seu coração de olhar para isso, né? Realmente é um momento muito constelar, é um momento muito especial, muito muito íntimo, né? Muito único assim, quando você se permite, né? Dar um novo olhar para aquela dor e ver que aquela dor ali pode ser na verdade uma alegria, né? Um presente para ti mesmo, né? Para tua alma, às vezes até para tua família. E eu percebo também que das constelações que eu fiz normalmente eu não conto pra ninguém da minha família, né? Eu faço e fico na minha, né? Não conto pra ninguém. E aí daqui a pouco eu converso com alguém, né? Ou minha mãe, meu pai, olha, aconteceu isso. Ou com a minha irmã, né? Mas eu não falo nada, né? Que legal, não é mesmo? Do nada, né? Daí pensa assim, do nada a pessoa mudou, do nada isso aconteceu. Que legal. Porque a gente vai dando lugar, né? E quando nós somos beneficiados, todo o sistema é beneficiado, todo mundo é beneficiado, né? Realmente é assim surpreendente os resultados que eu vejo acompanhando as pessoas que fazem. Eu faço a terapia mais tradicional de acompanhamento semanal e faço a constelação. E assim, as pessoas que eu constelo, eu sempre dou uma acompanhada um tempo depois e é muito lindo ver assim o resultado, a diferença, né, do salto que deu. Você é um exemplo, né? Você conseguiu sair de um determinado lugar e de repente assim, pum, você foi uma catapulta mesmo, né? Você se lançou para outras coisas porque você abriu mão daquela requisição que você tinha, né? Então assim, é maravilhoso. Eu fico assim emocionada mesmo com os relatos que eu vejo, né?
Sim, eu digo, eu tomar o pai e mãe, curar a criança ferida e se permitir para a vida, né? Eu vi um desenho que era assim, a pessoa era uma lagarta, né? Antes da constelação. Aí depois da constelação vira borboleta, né? E eu para mim é exatamente isso, né? Então, é deixar de ser lagarta, virar uma borboleta e literalmente assim voar para onde eu quiser, que não tem limite. E a gente consegue voar mais leve quando a gente deixa todos esses pesos que não são nossos, né? Deixar para as pessoas aquilo que é delas e carregar só aquilo que é nosso. Né? Às vezes a gente está carregando, então, né, tem na dinâmica da constelação, eu deixo com você aquilo que é seu e carrego só aquilo que é meu. E aí a gente pode voar, né? Porque a gente está mais leve, a gente respira melhor, né? A gente pode eu digo ir para vários jardins em qualquer e literalmente em qualquer país do mundo. É verdade, você é a prova viva disso. Eu estou voando por aqui. Ai, que bom, Camila. Eu acho que a gente conseguiu fazer um resumo sobre a constelação na prática, né? Que era a nossa proposta. A gente explicar um pouco em palavras o que a gente vive no campo, né? De uma constelação. Às vezes as pessoas querem entender, olha, a gente só participando, né? A gente tenta traduzir aqui em palavras, mas participando vocês vão ver como é que a coisa realmente se dá e nos surpreende positivamente, né? Sim, é muito bom poder estar aqui. Gratidão, Denise, pela ideia maravilhosa, né, do grupo também, quem puder participar, enfim. É muito maravilhoso, me sinto muito honrada de estar participando, de poder estar conversando contigo, inclusive de ter te conhecido, né, por acaso, que nada é por acaso, mas é muito bom, assim, muita gratidão por você existir, ser exatamente do jeito que é, porque acho que é Gratidão. contribuição. Gratidão a você de me permitir confiar de eu participar desse processo. Eu vou botar lá na minha bio o link do grupo do WhatsApp, né? Para a gente se encontrar e conversar mais, né? Porque aqueles encontros são maravilhosos, super enriquecedores. E quem quiser fazer constelação, quem quiser saber mais, pode falar comigo ou com a Camila aí pelo inbox, manda mensagem para a gente retorna para vocês, tá bom? Camilinha, muito Estamos a serviço obrigada. da vida. Muito obrigada também por você estar participando comigo aqui. É tão bom a gente fechar, né, proporcionar isso para mim e para você principalmente. Né? Eu acho que fez tanta diferença para nós que a gente quer que outras pessoas sejam alcançadas, né? Então, obrigada e até a próxima, tá bom? Até a próxima, né? Estamos aqui a serviço da vida. Exatamente. Um beijo, Camila. Gratidão, um beijo. Obrigada a todo mundo que entrou, Denilson, Wagner, o Brito, Jesus do Vidigal, meu querido que faz joias maravilhosas, Ana Paula, Valcari, Cíntia e nós, né, minha querida? Eu não consegui ver quem estava ali, mas gratidão a todo mundo que nos assistiu, quem vai assistir depois também, né? Isso. Vai conseguir sentir essa energia. Isso aí. Querida, um beijo. A gente se fala. Beijo. Tchau. Tchau.